Os Doritos são um dos snacks mais amados e consumidos nos Estados Unidos, conquistando milhões de paladares com seu crocante inconfundível, sabores ousados e uma textura irresistivelmente viciante. Desde o seu lançamento, a marca se tornou sinônimo de diversão e socialização, frequentemente associada a festas, encontros com amigos e momentos de descontração. Cada chip é uma explosão de sabor que promete uma experiência única a cada mordida, fazendo com que os consumidores voltem sempre em busca de mais. A popularidade dos Doritos não é apenas um fenômeno passageiro. Anualmente, são consumidas milhares de toneladas desse snack em todo o mundo, tornando um item essencial na vida diária de muitas pessoas. Seja em uma reunião informal, em um evento esportivo ou simplesmente como um lanche rápido, os Doritos se destacam pela sua versatilidade e pela capacidade de agradar a diferentes paladares. Seu apelo transcende idades e culturas, solidificando sua posição como um dos snacks mais icônicos. O que faz os Doritos tão especiais? Além do sabor, a experiência de comer um chip crocante é algo que se torna memorável. O barulho ao morder, a combinação de temperos e a sensação de satisfação ao saborear cada pedaço contribuem para um momento prazeroso. Essa experiência é cuidadosamente projetada para criar um laço emocional com o consumidor, fazendo com que os Doritos sejam mais do que apenas um lanche, mas uma parte das memórias e momentos compartilhados. Para atender a crescente demanda, as fábricas de Doritos operam em alta capacidade, produzindo até 600 mil sacos por dia. Essa impressionante produção é resultado de um processo bem orquestrado que envolve tecnologia avançada e práticas agrícolas sustentáveis. O milho, ingrediente principal dos Doritos, é cultivado em vastos campos, e sua colheita é uma operação em larga escala, garantindo que a qualidade e a quantidade sejam mantidas. Assim, ao explorarmos o fascinante mundo da produção dos Doritos, podemos entender não apenas como são feitos, mas também o que os torna tão especiais. Desde a escolha dos ingredientes até o empacotamento final, cada etapa é projetada para garantir que cada chip que chega às prateleiras dos supermercados mantenha a qualidade e o sabor que os consumidores esperam e amam. Nesta jornada, descobriremos o que acontece nos bastidores para criar esse lanche amado, revelando os segredos que fazem dos Doritos um verdadeiro ícone no mundo dos snacks. Os Doritos são conhecidos principalmente por seu sabor intenso e textura crocante, e tudo começa com seus ingredientes fundamentais. Ao contrário de muitos snacks que são baseados em batatas, os Doritos têm como principal ingrediente o milho, um cereal amplamente cultivado e muito versátil. O uso do milho não apenas diferencia os Doritos de outros snacks, mas também contribui para suas características únicas de sabor e textura. O milho utilizado na produção dos Doritos é selecionado com rigor para garantir a qualidade e a consistência do produto final. As variedades de milho escolhidas são aquelas que apresentam alto teor de amido e uma boa elasticidade, essenciais para a produção da famosa massa que forma os chips. Os produtores de milho trabalham em estreita colaboração com as fábricas de Doritos, utilizando práticas agrícolas sustentáveis para cultivar o milho de maneira responsável. Isso não apenas ajuda a preservar o meio ambiente, mas também assegura um fornecimento constante e de alta qualidade do ingrediente principal. Durante o processo de produção, o milho passa por várias etapas de preparação antes de se transformar em Doritos. Após a colheita, os grãos de milho são cuidadosamente transportados para as fábricas, onde são submetidos a processos de limpeza e descasque. A remoção da casca externa e do cabelo do milho é crucial, pois garante que somente os grãos mais puros e saudáveis sejam utilizados na produção dos chips. Este cuidado é fundamental para manter o padrão de qualidade que os consumidores esperam. Além do milho, outros ingredientes são adicionados para criar o sabor característico dos Doritos. A mistura de temperos é cuidadosamente formulada, combinando queijos, especiarias e outros realçadores de sabor que proporcionam a explosão de sabor que os fãs conhecem e amam. Esses ingredientes são selecionados com atenção, e a sua proporção é meticulosamente ajustada para garantir que cada chip tenha o mesmo sabor delicioso, independentemente de quando ou onde é consumido. A combinação do milho de alta qualidade com a mistura de temperos resulta em um produto que não é apenas saboroso, mas também fornece uma experiência sensorial que envolve todos os sentidos. A crocância, o aroma e o sabor se unem para criar um lanche que é difícil de resistir, fazendo dos Doritos uma escolha popular em diversas situações. Portanto, a escolha dos ingredientes é uma parte essencial do sucesso dos Doritos. Desde o milho até os temperos, cada elemento é selecionado e processado com cuidado para garantir que os chips atendam às expectativas dos consumidores. Essa atenção aos detalhes,
combinada com um compromisso com a qualidade, é o que torna os Doritos um dos snacks mais amados do mundo. A colheita do milho é uma etapa crucial na produção dos Doritos, e sua eficiência impacta diretamente a qualidade do produto final. O processo de colheita começa com o planejamento cuidadoso das plantações nas vastas áreas agrícolas onde o milho é cultivado. A escolha do momento certo para a colheita é fundamental. Geralmente, isso ocorre entre meados de agosto e outubro, quando os grãos atingem a maturidade ideal, garantindo que a colheita seja feita no auge de sua qualidade. Os agricultores utilizam máquinas de colheita especializadas, projetadas para maximizar a eficiência e minimizar danos ao milho durante o processo. Essas máquinas são equipadas com lâminas afiadas e sistemas automatizados de descasque, permitindo que as espigas sejam cortadas com precisão e rapidez. A tecnologia empregada nas colheitadeiras modernas é impressionante, pois pode ajustar a altura das lâminas para garantir que as espigas sejam colhidas sem quebrar ou danificar os grãos. Uma vez que as espigas são cortadas, elas são armazenadas na câmara de colheita da máquina, que pode ter capacidade para até 140 toneladas de milho por dia. Isso permite que os agricultores colham grandes áreas de forma rápida e eficiente, garantindo que o milho chegue fresco à fábrica. Após a colheita, o milho é imediatamente carregado em caminhões especializados que transportam o produto diretamente para a planta de processamento. Essa rapidez é vital, pois o milho deve ser processado logo após a colheita para preservar sua qualidade e frescor. Ao chegar na fábrica, o milho é descarregado em um sistema de correia transportadora que o leva para a próxima fase do processamento. Aqui, o milho passa por uma série de etapas para garantir que apenas os grãos de alta qualidade sejam utilizados na produção dos Doritos. Inicialmente, o milho é submetido a uma limpeza rigorosa, onde detritos, pedras e sujeiras são removidos, assegurando que os ingredientes utilizados sejam puros e livres de contaminantes. Além disso, o uso de tecnologia avançada na colheita e transporte do milho reduz significativamente as perdas e desperdícios, contribuindo para uma produção mais sustentável. Os agricultores e fabricantes adotam práticas agrícolas responsáveis, com foco na preservação do meio ambiente, garantindo que o processo de cultivo e colheita não apenas atenda à demanda, mas também mantenha a integridade dos recursos naturais. Assim, a colheita do milho é uma etapa que combina tradição agrícola com inovação tecnológica. O sucesso dos Doritos começa muito antes da produção na fábrica. Ele se inicia nas vastas plantações, onde o cuidado e a dedicação dos agricultores garantem que os melhores grãos sejam colhidos, prontos para serem transformados nos chips crocantes que conquistam o mundo. Após a colheita, o milho é rapidamente transportado para a fábrica, onde começa uma jornada meticulosa de processamento que transforma os grãos frescos em Doritos. O transporte do milho é realizado em caminhões especializados que garantem que o produto chegue à planta de processamento em condições ideais. Essa fase é crítica, pois qualquer atraso pode afetar a qualidade do milho e, consequentemente, do produto final. Ao chegar na fábrica, o milho é descarregado em um sistema de correia transportadora, onde é movido para a área de processamento. Este sistema é projetado para lidar com grandes volumes, com capacidade para processar até 150 mil toneladas de milho por ano. Para gerenciar esse fluxo, a fábrica conta com uma equipe de operadores que monitoram continuamente as operações, garantindo que não haja bloqueios e que o milho flua suavemente na linha de produção. A primeira etapa do processamento é a limpeza do milho. As espigas são separadas em um sistema de correia que remove qualquer sujeira, pedras ou impurezas. Essa limpeza é realizada em várias etapas, utilizando telas vibratórias e outros equipamentos que garantem que apenas os grãos de alta qualidade sejam mantidos para a produção. A atenção a essa fase é crucial, pois qualquer contaminante pode comprometer a qualidade e segurança do produto final. Uma vez limpos, os grãos de milho seguem para a próxima etapa, onde as cascas e o cabelo do milho são removidos. Este processo é realizado com o uso de rolos de alta velocidade que descascam as espigas sem danificar os grãos. A precisão é fundamental aqui. As máquinas são ajustadas para garantir que cada espiga seja processada de maneira eficiente, maximizando a recuperação dos grãos e minimizando os desperdícios. Após a remoção das cascas, o milho entra na fase de separação dos grãos. Essa etapa é realizada por dispositivos especializados que utilizam lâminas rotativas para extrair os grãos do sabugo. A tecnologia envolvida nesta fase é impressionante, permitindo que até 6.000 espigas sejam processadas por hora. A capacidade de adaptação automática das lâminas para se ajustarem ao tamanho das espigas garante uma separação perfeita, sem esmagar ou danificar os grãos.
Uma vez separados, os grãos de milho são inspecionados manualmente por trabalhadores que garantem a qualidade do produto. Grãos danificados ou com descoloração são removidos, assegurando que apenas os melhores grãos sejam utilizados na produção dos Doritos. Após essa inspeção, os grãos de milho são armazenados em silos grandes que mantêm a temperatura e a umidade em níveis ideais, prevenindo a deterioração e a formação de mofo. Esse sistema de transporte e processamento é uma demonstração de eficiência e tecnologia avançada. Cada passo é cuidadosamente orquestrado para garantir que os grãos de milho sejam tratados com o máximo de cuidado, preservando sua qualidade e frescor. Essa atenção aos detalhes é parte do que torna os Doritos um produto de destaque no mercado de snacks, onde a qualidade é fundamental para manter a lealdade dos consumidores. A separação dos grãos de milho é uma etapa crítica no processo de produção dos Doritos, garantindo que apenas os melhores grãos sejam utilizados para criar os chips crocantes e saborosos que os consumidores adoram. Após a colheita e o transporte do milho para a fábrica, os grãos passam por um rigoroso processo de separação que envolve tecnologia avançada e precisão. Uma das principais características dessa etapa é o uso de um dispositivo especializado de separação de grãos, que é equipado com lâminas rotativas de alta velocidade. Essas lâminas são projetadas para cortar e remover os grãos do sabugo de maneira eficiente, sem esmagá-los ou danificá-los. O processo é meticulosamente controlado, com a largura das lâminas ajustada automaticamente para se adequar ao tamanho de cada espiga de milho. Isso significa que, independentemente de o milho ser grande ou pequeno, o sistema pode otimizar a separação, garantindo que a máxima quantidade de grãos de qualidade seja recuperada. Durante essa fase, a fábrica é capaz de processar até 6.000 espigas de milho por hora. Essa capacidade de produção em larga escala é essencial para atender a demanda global por Doritos, que é imensa. A eficiência do sistema não apenas maximiza o rendimento, mas também minimiza o desperdício, um aspecto importante para a sustentabilidade da produção. Após a separação, os grãos são cuidadosamente inspecionados manualmente por trabalhadores. Essa etapa de inspeção é vital, pois mesmo após o processamento automatizado, alguns grãos podem apresentar danos, descoloração ou imperfeições. Os trabalhadores garantem que apenas os grãos de qualidade superior sejam mantidos para as etapas seguintes de processamento. Essa atenção adicional à qualidade é um dos fatores que distingue os Doritos de outros snacks no mercado, pois a marca se compromete a oferecer um produto que atenda aos altos padrões dos consumidores. Os grãos separados são, em seguida, armazenados em silos grandes, onde as condições de temperatura e umidade são rigorosamente controladas. Isso é fundamental para preservar a frescura e a qualidade dos grãos antes que eles sejam transformados em chips. Os silos são projetados para manter os grãos em condições ideais, evitando a formação de mofo e garantindo que a umidade não exceda 14%. Isso é crucial, pois qualquer variação nas condições de armazenamento pode afetar a qualidade do produto final. A separação dos grãos é uma etapa que combina tecnologia de ponta com a experiência humana. A interação entre máquinas avançadas e trabalhadores dedicados resulta em um produto que não apenas atende, mas supera as expectativas dos consumidores. Essa meticulosidade no processamento do milho é um dos segredos por trás do sucesso dos Doritos, garantindo que cada chip seja saboroso, crocante e de alta qualidade. Após a separação dos grãos de milho, o próximo passo no processo de produção dos Doritos é a preparação da massa, que é uma etapa fundamental para garantir a textura e o sabor característicos dos chips. Nesta fase, os grãos de milho são transformados em uma massa uniforme, conhecida como masa, que será a base para os Doritos. O primeiro passo na preparação da massa é a limpeza dos grãos de milho. Depois de serem armazenados nos silos, os grãos são transportados através de tubulações automatizadas até a área de processamento. Aqui, eles são submetidos a um rigoroso processo de limpeza que utiliza telas vibratórias para remover qualquer sujeira, pedras ou impurezas que possam ter permanecido. Essa limpeza é essencial para garantir que a massa final seja de alta qualidade e livre de contaminantes. Uma vez limpos, os grãos são cozidos em grandes panelas equipadas com sistemas de agitação. Durante essa fase, o milho é cozido em uma mistura de água a temperaturas próximas ao ponto de ebulição. Cada panela pode conter aproximadamente 300 kg de milho e 9 kg de água, sendo mantida a uma temperatura de cerca de 90 graus Celsius por um período de 4 minutos. Esse processo amolece os grãos e quebra sua estrutura celular, permitindo que a água penetre nos grãos e os prepare para a formação da massa. Após o cozimento, os grãos são transferidos para tanques de imersão, onde permanecem por várias horas.
Este estágio de imersão é crucial, pois a água continua a penetrar nos grãos, permitindo que eles absorvam umidade e atinjam níveis ideais de hidratação. O controle rigoroso da temperatura e do tempo de imersão é vital para garantir que os grãos se tornem uniformemente macios e hidratados, resultando em uma massa de qualidade superior. Quando a imersão é concluída, a água é drenada e uma camada de resíduos, composta pela casca externa que foi removida durante o cozimento, flutua na superfície. Um sistema de bombeamento é utilizado para mover os grãos hidratados para a próxima fase do processamento, onde um sistema de filtração remove o excesso de água. O resultado é uma massa de milho com cerca de 45% de umidade, que está pronta para ser moída. Em seguida, os grãos de milho hidratados são movidos para um moinho, onde são triturados entre duas pedras de moagem feitas de óxido de alumínio. Neste estágio, o processo de moagem é iniciado, quebrando os grãos e transformando-os na massa suave e elástica que será moldada em chips. A moagem é realizada em altas rotações, e a consistência da massa é monitorada de perto, considerando fatores como teor de umidade e textura. A combinação exata de milho branco e amarelo é utilizada para garantir que a massa tenha a elasticidade e a textura adequadas. O milho branco, com sua maior elasticidade, é misturado com o milho amarelo para criar uma massa que não apenas se mantém unida durante o processo de fritura, mas também proporciona a crocância desejada nos chips. A preparação da massa é uma fase que exige atenção e expertise, pois a qualidade da massa impacta diretamente o produto final. Cada etapa, desde a limpeza até a moagem, é realizada com cuidado para garantir que os Doritos tenham a textura e o sabor inconfundíveis que conquistaram o coração de milhões de consumidores ao redor do mundo. Depois que a massa de milho é preparada, o próximo passo no processo de produção dos Doritos é a formação e o corte dos chips, um estágio crucial que determina a icônica forma triangular e a textura crocante que os consumidores amam. Este processo envolve várias etapas de moldagem e corte que são realizadas com precisão para garantir que cada chip tenha o tamanho e a forma perfeitos. A massa, uma vez pronta, é extrudada através de um bico para formar uma fina folha. Esta folha de massa é então passada por um conjunto de rolos metálicos, onde é moldada em uma fita contínua. O controle rigoroso da espessura da massa é importante, pois chips mais finos podem ficar excessivamente secos, enquanto chips mais grossos podem não cozinhar adequadamente. A equipe de produção monitora constantemente a espessura para garantir que todos os chips tenham uma textura uniforme. A seguir, a folha de massa passa por um terceiro rolo que é equipado com cortadores em forma de triângulo. Esses cortadores são afiados e projetados para fazer cortes limpos e precisos, resultando nos chips triangulares que se tornaram sinônimo da marca Doritos. Este estágio é realizado em alta velocidade, com a fábrica capaz de produzir até 500 mil pedaços de snack por minuto, totalizando mais de 30 milhões de chips a cada 24 horas. Após o corte, os chips ainda têm umidade residual e precisam passar por uma fase de secagem. Eles se movem em uma esteira transportadora para um forno de secagem, onde são expostos a temperaturas controladas que ajudam a remover a umidade remanescente. Esse processo de secagem é essencial para garantir que os chips adquiram a crocância desejada antes de serem fritos. A formação e o corte dos chips não apenas garantem a aparência característica dos Doritos, mas também são fundamentais para sua textura. A combinação da espessura correta e do processo de secagem adequado cria a base perfeita para a fritura, onde os chips ganharão sua textura crocante final. Além disso, essa fase é projetada para minimizar a quebra dos chips, garantindo que a maioria dos produtos que saem da linha de produção chegue ao consumidor em perfeitas condições. Os chips cortados são então preparados para a próxima etapa do processo, a fritura. Aqui, a mágica realmente acontece, pois os chips são submersos em óleo quente, onde ganharão a cor dourada e a crocância que os tornam tão irresistíveis. Desde a formação até o corte, cada passo é meticulosamente planejado e executado para garantir que os Doritos mantenham sua qualidade e sabor excepcionais, solidificando ainda mais sua posição como um dos snacks mais populares do mundo. A fritura é uma das etapas mais críticas no processo de produção dos Doritos, onde os chips são transformados em lanches crocantes e saborosos que conquistam paladares em todo o mundo. Após a formação e o corte, os chips de milho são submersos em grandes tanques de óleo quente, onde são fritos a temperaturas que geralmente variam entre 180 graus Celsius a 200 graus Celsius. Este processo não apenas cozinha os chips, mas também é responsável por desenvolver a textura crocante e a cor dourada que caracterizam os Doritos. O óleo utilizado na fritura é cuidadosamente selecionado para garantir que os chips não apenas tenham um sabor delicioso,
mas também permaneçam saudáveis. A maioria das fábricas de Doritos utiliza óleos vegetais, como óleo de canola ou óleo de milho, que são ricos em ácidos graxos insaturados e oferecem uma alternativa mais saudável em comparação com óleos saturados. Além disso, o óleo é filtrado e trocado regularmente para garantir que os chips sejam fritos em um meio limpo, evitando qualquer contaminação que possa afetar o sabor ou a qualidade. Durante a fritura, a umidade presente no chip se transforma em vapor e é liberada, permitindo que os chips adquiram a textura crocante característica. O tempo de fritura é cuidadosamente controlado. Geralmente, os chips são fritos por cerca de 60 a 90 segundos, dependendo da espessura e do tipo de chip. A equipe de produção monitora continuamente a temperatura do óleo e o tempo de fritura para garantir que todos os chips sejam fritos de maneira uniforme, resultando em um produto final consistente. Após a fritura, os chips são removidos do óleo e passam por um processo de drenagem para remover o excesso de gordura. Isso é feito através de uma esteira transportadora que permite que o óleo escorra antes que os chips sejam transferidos para a próxima fase do processamento. Essa drenagem é importante, pois ajuda a garantir que os chips não sejam excessivamente oleosos, mantendo o equilíbrio ideal de sabor e textura. Uma vez drenados, os chips fritos são resfriados rapidamente em um túnel de ar, onde são expostos a correntes de ar frio que ajudam a firmar a crocância e a evitar a umidade. Esse resfriamento rápido é essencial, pois evita que os chips fiquem moles ou percam a textura crocante que os consumidores esperam. A fritura é, portanto, uma fase que combina ciência e arte. A temperatura do óleo, o tempo de fritura e o tipo de óleo utilizado são todos fatores que afetam o sabor e a textura dos chips. A precisão na execução desta etapa é fundamental para garantir que cada chip de Doritos mantenha a qualidade e o sabor que tornaram a marca tão popular. É essa combinação de ingredientes selecionados, tecnologia avançada e controle rigoroso que resulta nos Doritos que todos conhecemos e amamos. Após a fritura, os chips de Doritos passam pela etapa de temperação, que é crucial para conferir o sabor característico que os torna tão populares. Esta fase envolve a aplicação de uma mistura de temperos e sabores que são cuidadosamente formulados para criar a variedade de sabores que os consumidores adoram, como queijo, nacho, chili e muitas outras opções. A temperação começa imediatamente após a fritura e o resfriamento dos chips. Os chips quentes são transportados para um tambor de temperação, onde os temperos em pó são aplicados. O calor residual dos chips ajuda a ativar os sabores dos temperos, permitindo que eles se fixem melhor na superfície dos chips. Essa técnica garante que cada chip seja revestido uniformemente com a mistura de temperos, resultando em um sabor intenso e delicioso em cada mordida. Os temperos utilizados nos Doritos são uma combinação de ingredientes naturais e artificiais. Por exemplo, o queijo em pó é frequentemente utilizado para criar o sabor de queijo, enquanto outros ingredientes, como especiarias, sal, alho em pó e cebola em pó, são adicionados para intensificar o sabor. A receita exata dos temperos é um segredo bem guardado pela marca, mas a qualidade e a frescura dos ingredientes são sempre priorizadas. Durante a aplicação dos temperos, é importante que a quantidade utilizada seja precisamente medida. Isso é feito através de sistemas automatizados que garantem que a proporção correta de temperos seja aplicada a cada lote de chips. O controle rigoroso da dosagem é essencial, pois pode afetar diretamente a percepção do sabor pelos consumidores. Um chip excessivamente temperado pode se tornar desagradável, enquanto um chip com pouco tempero pode não ter o impacto de sabor desejado. Depois que os chips são temperados, eles passam por um processo de resfriamento adicional para garantir que os temperos se fixem adequadamente e que os chips mantenham sua crocância. Em seguida, os chips temperados são inspecionados manualmente para garantir que todos os padrões de qualidade sejam atendidos. Chips quebrados ou com tempero inadequado são removidos, garantindo que apenas os melhores produtos cheguem ao consumidor. A fase de temperação é, portanto, onde a verdadeira magia acontece. É o momento em que os chips de milho se transformam em Doritos, adquirindo a variedade e a intensidade de sabor que os tornaram um dos snacks mais amados em todo o mundo. Essa atenção ao detalhe e o compromisso com a qualidade são fundamentais para o sucesso contínuo da marca, que se esforça para oferecer uma experiência de lanche inigualável. A última etapa no processo de produção dos Doritos é a embalagem e distribuição, que garante que os chips cheguem frescos e em perfeitas condições aos consumidores. Após a temperação, os chips são cuidadosamente transportados para a linha de embalagem, onde passam por um processo automatizado que os prepara para o envio. Na linha de embalagem,
os chips são primeiramente transferidos para máquinas de embalagem que utilizam tecnologia de vácuo. Este método é importante, pois ajuda a preservar a frescura e a crocância dos chips, além de proteger o produto de umidade e oxidação. As máquinas são programadas para encher cada pacote com uma quantidade exata de chips, garantindo que cada embalagem contenha a porção ideal. Os pacotes de Doritos são feitos de materiais que garantem a proteção do produto, como filmes plásticos multicamadas que bloqueiam a luz e o oxigênio. Isso é fundamental, pois a exposição à luz e ao ar pode afetar a qualidade e o sabor dos chips. As embalagens são projetadas para serem atraentes e informativas, com cores vibrantes e imagens que destacam os diferentes sabores, tornando-as visualmente atraentes nas prateleiras dos supermercados. Após serem embalados, os pacotes são agrupados em caixas para facilitar o transporte. Essas caixas são organizadas de maneira eficiente para otimizar o espaço durante o armazenamento e o envio. A logística de distribuição é cuidadosamente planejada para garantir que os produtos sejam enviados para os pontos de venda em todo o mundo de forma rápida e eficiente. A empresa utiliza uma rede de distribuição que inclui armazéns, centros de distribuição e transportadoras, assegurando que os Doritos cheguem frescos a supermercados, lojas de conveniência e outros estabelecimentos. Antes de serem enviados, cada lote de Doritos passa por um controle de qualidade final. Isso inclui a verificação da integridade das embalagens, a confirmação de que os chips estão dentro das especificações de peso e qualidade e a realização de testes de sabor. Esta última inspeção é crucial, pois garante que os consumidores recebam um produto que atende aos altos padrões da marca. Assim que os pacotes são aprovados, eles são enviados para os pontos de venda, onde os consumidores podem facilmente encontrá-los nas prateleiras. A distribuição eficiente e a embalagem cuidadosa são essenciais para manter a frescura e a qualidade dos Doritos, garantindo que cada mordida seja tão boa quanto a anterior. A etapa de embalagem e distribuição é, portanto, o culminar de todo o processo de produção, refletindo o compromisso da marca com a qualidade, frescura e satisfação do consumidor. A atenção aos detalhes nesta fase final assegura que os Doritos continuem a ser uma escolha popular entre os amantes de snacks em todo o mundo, mantendo sua posição de destaque no mercado.